Retornando aqui, hoje trabalharemos com aplicações relacionadas à força centrípeta, ou seja, ao movimento de rotação. Então, eu separei aqui dois exemplos, o exemplo 4 e 5 do Moisés, que estão relacionados à elevação em curva e pêndulo cônico. Inicialmente eu trabalharei o pêndulo cônico e estamos praticamente encerrando aqui o assunto de aplicações das leis de Newton, e um ponto importante que eu gostaria de passar para vocês é uma dica, tá? Então, obviamente que esses exemplos estão resolvidos lá no Moisés, mas vocês perceberão que a minha abordagem aqui para a resolução desse exemplo, ela não é exatamente igual ao que o Moisés faz lá no livro. E isso que é o ponto importante. É interessante que vocês vejam a minha resolução, leiam Moisés e leiam outros livros, porque dessa forma vocês criarão uma maneira independente de resolver esse exercício. É lógico, né? Qualquer exercício de aplicação das leis de Newton, ele tem uma receita que deve ser seguida, mas você pode trabalhar essa receita de várias maneiras possíveis. Então, vocês perceberão que no começo vocês tentarão modular o que o professor faz. Isso aqui é basicamente igual música, né? Se você pega um músico no começo de carreira, quando ele está desenvolvendo a habilidade do instrumento, quando ele está desenvolvendo a habilidade desse instrumento, o que ele faz? Ele tenta copiar o estilo de outros músicos. E aí, essa influência de vários estilos faz com que ele crie um estilo próprio. E é importante a prática de exercícios para vocês desenvolverem um estilo próprio. E esse estilo próprio que vocês estão desenvolvendo aqui, nesse momento, ele será fundamental na carreira de um pesquisador ou de um professor, na hora de produzir o seu material para a aula, na hora de desenvolver a sua pesquisa. Então, é muito importante isso que nós estamos fazendo. Isso é fundamental para a carreira de física, tá bem? Então, irei iniciar a aula. Uma boa aula a todos. O pêndulo cônico, diferentemente do pêndulo simples, ele rotaciona em movimento circular uniforme. Eu achei que eu não iria usar isso aqui para nada, mas eu posso usar isso aqui como um pêndulo cônico. Seria algo desse tipo aqui, ó. Então, esse é o movimento do pêndulo cônico, tá bem? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um fio de comprimento L aqui, preso no teto. Ele forma um ângulo θ aqui com a minha direção perpendicular. Ele forma um ângulo θ aqui com essa direção aqui, que eu posso definir aqui como a minha direção Z, tá bom? E o ponto agora é o seguinte, né? A trajetória dele tem raio R e ele está rotacionando com velocidade angular uniforme ômega. Então, o ponto agora aqui é aplicar as leis de Newton para correlacionar essas variáveis. E ao final da aula, nós vamos estar obtendo o período do pêndulo cônico e tentar correlacionar o período do pêndulo cônico com o período do pêndulo simples, ok? Então, basicamente, é dessa forma que nós vamos desenvolver a nossa aula. Então, obviamente que esse sistema aqui, ele se move em movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele nos induz a acreditar que o uniforme, a uniformidade do movimento, ela não tem uma relação de força. Ou seja, porque o movimento retido uniforme, a força resultante do movimento é nula. Por outro lado, o movimento circular uniforme, a
força resultante é a força centrípeta. E é isso que nós vamos verificar aqui, que realmente esse tipo de movimento aqui, ele tem como resultante a força centrípeta. Então vamos analisar quais forças que atuam sobre a minha massa M aqui na extremidade do peso. Então eu vou ter a força aqui, ó, a força peso. Como ele está pendurado, eu tenho a tensão, ok? Então percebam aqui que se eu somar peso e tensão aqui, ou tração, essa força resultante aqui de peso mais tração será a força centrípeta. E é fácil de verificar isso, simplesmente usando a regra do paralelogramo. Então, ó, traço uma paralela com a tração, traço uma paralela com o peso, traço uma reta paralela com o peso, saindo, né, da extremidade da tração, traço uma reta paralela com a tração, saindo da extremidade do peso. O ponto de intersecção dessas duas retas aí, ela vai ser a extremidade do meu vetor soma. Isso corresponde ao quê? Isso corresponde à minha força centrípeta, ok? Então, peso mais tração resulta na força centrípeta e eu posso já de cara dizer que a minha massa vezes a aceleração do meu sistema é o peso mais a tração. Então, o que eu vou fazer agora é decompor essas forças, obviamente correlacionando com esse ângulo θ aqui, que é muito importante, e aí nós iremos desenvolver o nosso problema. Primeiramente aqui, nós podemos reescrever este sistema de forças aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Então eu terei aqui, ó, o FC apontando para o centro, né, a força centrípeta apontando para o centro, a minha tração este vetor aqui, ó, e o meu vetor de peso aqui para baixo. Obviamente que a soma vetorial dessas três forças é nula. O que significa isso? Significa que peso mais tração é zero? Não. Significa que peso mais tração menos a força centrípeta é zero. Justamente porque peso mais tração corresponde à força centrípeta. Ok? Então, se eu somar essas duas, eu tenho essa terceira. E se eu somar essas três, isso é zero. Ok? Não significa que a força resultante é nula. Então, eu já posso identificar aqui, ou perdão, pessoal, meu peso aqui. Então, eu já posso identificar aqui o meu ângulo θ. E este aqui é o meu ângulo θ. Então, um ponto importante aqui é que eu posso obter o meu ângulo θ em termos da força centrípeta e do peso. E isso aqui eu posso obter de uma maneira muito simples, tá? A tangente aqui, ó, deste meu ângulo θ, ela é igual ao cateto oposto, que é a força centrípeta, módulo dela, tá bem? E o peso, módulo dele. Então, dessa forma aqui, eu consigo obter a minha tangente de θ. E a tangente de θ, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Ok? Então, agora eu consigo determinar a minha força centrípeta relacionando ela com o meu ângulo θ. E eu tenho uma relação da força centrípeta. Então, a força centrípeta, o módulo da força centrípeta, aqui eu vou omitir o caráter vetorial dela, justamente porque eu estou trabalhando com o módulo dela aqui também. E outra coisa aqui é que esse ângulo aqui ele está no primeiro quadrante, então essa tangente aqui ela vai ser sempre positiva, então eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Então, a força centrípeta
como nós já vimos, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta, e ela pode ser escrita como sendo mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado vezes r. Ok? Justamente porque eu tenho uma relação entre velocidade angular e velocidade tangencial, tá bem? Então, como o meu exercício aqui, o meu exemplo me oferece a velocidade angular, obviamente eu tenho que escrever a força centrípeta em termos da velocidade angular. Então, essa equação 1 aqui, eu vou substituir a força centrípeta na minha equação 1. Então, a minha tangente de θ, ela vai ser m ômega ao quadrado vezes r dividido por m. Então, aqui eu tenho um resultado interessantíssimo. Os professores eles ficam falando isso, né? E às vezes os alunos, eles, como eu já sei a importância disso, é óbvio que o resultado é interessante, mas se eu não falar para vocês, isso não se torna interessante. Mas é o problema do chapéu mexicano. Eu não sei, se eu fosse um cara bom em edição, eu colocaria um chapéu mexicano aqui, sei lá, ou aqui em cima. O chapéu mexicano é um brinquedo de parque de diversão. Eu, como sou um cara de cidade pequena, eu ficava fascinado com aquilo, mas eu tinha medo de andar naquilo e aí eu acabei crescendo e não andei no chapéu mexicano. Inclusive, isso é uma das decepções que eu carrego na minha infância, eu não ter andado no chapéu mexicano. O chapéu mexicano basicamente é um disco onde eu tenho uns carrinhos, uns balões, que eles são fixados no disco via uma corrente. Tudo bom, pessoal? Talvez vocês percebam que houve os mais atentos, né? O pessoal que presta atenção na aula, talvez perceba que aconteceu um pequeno erro de continuidade, ou seja, eu surgi aqui com a camisa diferente, tá? Eu não troquei o figurino não, tá bom? O que aconteceu foi algo muito simples. Eu vim fazer a gravação e eu perdi, porque a bateria da câmera acabou e eu não percebi que a luzinha vermelha parou de piscar e eu continuei a minha aula como se não houvesse amanhã. E realmente o amanhã aconteceu, porém sem a minha aula gravada. Então, pessoal, eu vou retomar do ponto em que nós paramos, onde eu estava falando dos meus traumas de infância, que eu não andei no chapéu mexicano. E nem vou andar, viu? Porque hoje eu não encaro aquela parada não, aqueles brinquedos lá, eles me dão a impressão de não serem muito seguros, tá bom? Então o que nós fizemos aqui, ó? Nós chegamos nesse resultado aqui, que a tangente desse ângulo θ aqui, ele é a força centrípeta dividida pelo peso, tá bem? Ou seja, cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido por cateto adjacente, ok? O que eu disse para vocês é o seguinte, que no caso do chapéu mexicano, eu não constatei isso enquanto criança, eu não tinha esse discernimento todo, mas o que eu percebi é que quando o chapéu mexicano ele ia aumentando a velocidade, as pessoas iam se afastando do centro da trajetória, ou seja, esse ângulo θ aqui ele ia aumentando. E aí mas o que eu não constatei é que, obviamente, que as pessoas que estavam na trajetória circular do chapéu mexicano, ela tinha massas diferentes. Só que todas as pessoas, elas descreviam a mesma trajetória, ou seja, o mesmo ângulo θ. E isso nós podemos demonstrar aqui, e aqui está a beleza dessa equação, em que a tangente do ângulo aqui, ó, ela independe da massa. Então eu posso escrever a minha tangente de θ da seguinte maneira, ou seja, a tangente do ângulo θ é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio dividido pela aceleração gravitacional, ok? Então, obviamente que variável é o meu ângulo θ, a minha velocidade angular e o meu raio. Aumentando a velocidade angular, aumenta-se o meu θ, lembrando que este ângulo aí, ele é um ângulo que está no primeiro quadrante. Então, vou reescrever esta equação aqui em termos da velocidade angular. Então, agora, eu
encontrei a expressão para minha velocidade angular em termos do ângulo, do raio e da aceleração gravitacional. O meu objetivo aqui, como eu já tinha dito para vocês, era obter o período do pêndulo cônico e correlacionar esse período com o período do pêndulo simples, tá bem? Então é isso que nós iremos fazer agora. Primeiramente aqui eu vou escrever o período do pêndulo simples, tá bem? E aí a partir daí eu vou obter o período do pêndulo cônico, tá? É aquilo que eu já havia dito na primeira gravação, mas como vocês não sabem, nem eu sei porque a gravação se perdeu. O período do pêndulo simples, normalmente ele é trabalhado com alguns alunos no ensino médio. Só que o que nós iremos fazer aqui é obter um período sem a necessidade de uma equação diferencial, porque o pêndulo simples, a maneira formal de se tratar ele é através de uma equação diferencial. Então eu só vou escrever o resultado para o período e eu vou obter o período do pêndulo cônico aplicando as leis de Newton, tá? No pêndulo simples também é possível fazer essa abordagem. Então, lembrando que o meu período eu defini para vocês no movimento circular uniforme usando a letra T. Aqui eu vou usar tal justamente porque eu estou usando o T para minha tração. Então, para não gerar confusão, esse tal aqui é o período, tá bom? Então, quem constatou este resultado aqui primeiramente foi Galileu, tá? Então, Galileu, um determinado dia, ele estava na igreja e ele não estava rezando, ele estava prestando atenção nos fenômenos físicos que estavam acontecendo lá na igreja. Acho que por isso que o pessoal da igreja bateu em cima dele, né? Em vez dele ir lá rezar, ele estava indo lá estudar um pouquinho de física. Então, o que ele constatou? Ele constatou que os candelabros no teto da igreja, eles oscilavam. E aí ele olhou e falou, mas peraí, parece que o tempo de ida e volta, que é o período do candelabro, que ele vai até uma extremidade e retorna ao ponto que ele partiu, ele é constante. E aí, como Galileu foi um dos precursores do método científico na Europa, obviamente que o método científico ele já tinha se iniciado no Oriente Médio, tá? Ele não nasceu na Europa, na verdade, historicamente ele acontece no Oriente Médio por registros, né? Obviamente tem livros escritos em que método científico ele já começa a ser aplicado no Oriente Médio. E o que ele constatou? Ele precisava aplicar um método para medir o tempo. E o que ele fez? Ele usou os batimentos cardíacos dele, a contagem de batimento cardíaco, para verificar que o tempo de ida e volta do pêndulo ele era constante, ou do candelabro, né, que não deixa de ser um pêndulo, é constante. E com isso, ele estudou esse movimento e ele chegou nesse resultado aqui, ó, que o período de oscilação, que é o tempo do pêndulo ir até uma extremidade e retornar ao ponto de partida, ele é 2π raiz de L sobre G. Então, o período do pêndulo ele depende somente do comprimento, já que a aceleração gravitacional é constante. Então, desta forma que variando o comprimento aqui, eu consigo fazer um relógio. Ou seja, eu consigo medir intervalos de tempo com precisão. Então, Galileu ele foi um dos precursores do relógio. Então, agora o nosso objetivo é, tendo essa equação para a velocidade angular, obter o período do pêndulo cônico e comparar esse período com o período do pêndulo simples. Então, é isso que nós iremos fazer agora. Eu irei desenvolver esta equação aqui de modo a obter o período do pêndulo cônico e comparar com o período do pêndulo simples. Interpretar o resultado, óbvio. Então, obtendo tal para o pêndulo cônico. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso de uma forma muito simples. Existe uma relação entre velocidade angular, aqui eu tenho o quadrado da velocidade angular, mas não importa. Se eu tenho a relação entre velocidade angular e o período, é só tomar o quadrado dela, que eu tenho o quadrado aqui, e eu consigo relacionar com todas essas variáveis aqui que envolvem o meu pêndulo cônico. Então, a relação é muito simples. O cone aqui, a massa M, ela dá uma volta e projeta um cone aqui no movimento, com que tempo?
uma volta completa ela acontece no intervalo de um período, né? Já que a velocidade angular é constante. Então essa volta completa ela sempre ocorre em tempos constantes, e este tempo de uma única revolução é um período. Então nós temos essa relação aqui, ó. Qual é o ângulo percorrido pela massa m em uma revolução completa? É 2π no intervalo de tempo t. Então eu posso escrever aqui que a velocidade angular ela é 2π sobre tal. Ou seja, a minha velocidade angular é 2π dividido pelo período tal. Ok? Eu estou usando tal, como eu já disse, para não confundir com t. Então agora o que eu posso fazer aqui, ó? O que eu tenho aqui nessa relação aqui é o quadrado da velocidade angular. Então eu tomaria o quadrado aqui. Então o meu ômega ao quadrado ele é 4π quadrado dividido por tal quadrado, ok? Então agora o que eu irei fazer é substituir o meu ômega ao quadrado na equação 1 aqui. Obviamente que eu escrevo o que eu falei justamente porque eu quero que vocês estruturem da melhor forma possível as notas de aula. Então agora eu tenho que 4π quadrado dividido por tal quadrado é igual a g tangente de θ dividido por r. Então, o meu objetivo agora aqui é isolar o tal. Então, o meu tal quadrado, ele é 4π quadrado rg tangente de θ. Então, obviamente que eu não tenho ainda o que eu preciso, né? Fica difícil comparar essas duas equações, porque aqui eu tenho o quadrado do período e aqui eu tenho o período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever ali no início esta equação aqui em termos... eliminando esse quadrado aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o período para o pêndulo cônico e o período para o pêndulo simples. Eu tenho algumas semelhanças aqui que eu posso melhorar muito essa equação para que eu compare o período do pêndulo cônico com o período do pêndulo simples. Então é isso que eu irei fazer agora, tá? Então eu vou retrabalhar essa equação, tá? Eu vou manter aqui o período do pêndulo simples e eu vou retrabalhar o período do pêndulo cônico nessa parte da lousa aqui, e dessa forma nós iremos comparar as duas equações. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho 4π quadrado. Esse 4π quadrado, eu posso, como eu tenho um produto aqui, eu posso tirar ele da raiz, tomando a raiz de 4, que é 2, e a raiz quadrada de π quadrado, que é π. Então vai ficar 2π raiz de r sobre g tangente de θ. Óbvio que percebam que o período do pêndulo simples, ele tem relação com o comprimento. E aqui eu não tenho uma relação com o comprimento, eu tenho uma relação com o raio. Então fica difícil fazer essa comparação. Eu posso trabalhar um pouco mais essa equação para obter um resultado aqui que fique mais simples de eu fazer essa comparação. E é isso que eu irei fazer, tá? Então a tangente de θ, eu sei que a tangente de θ, ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seno de θ dividido por cosseno de θ. Então é isso que eu irei fazer. Então aqui o que eu fiz, tá? Eu já fiz a inversão. Deixa eu fazer detalhadamente, porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, o que eu irei fazer aqui, ó? Esta razão aqui, o que eu vou fazer? Eu multiplico por cosseno de θ no denominador e cosseno de θ no numerador. E dessa forma aqui eu vou ter esta relação aqui, ó. Então, o que eu irei fazer aqui? Percebam que a minha relação ela já está bem próxima.
Só que aqui eu tenho um G seno de θ. O que eu irei fazer aqui é deixar esse numerador aqui em termos de G. E para isso eu posso escrever o meu seno de θ em termos das variáveis do meu problema. Então vamos aqui para o problema. Ó. Então percebam que essa distância aqui ela é R e este comprimento aqui é L, que é o comprimento do pêndulo, ok? Então eu vou ter esta relação aqui, L e R e θ. Então eu sei que o meu R ele é oposto ao θ. Então o meu R aqui com relação a θ é seno. Então o meu seno de θ ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o meu seno de θ é R dividido por L. Então eu posso reescrever o meu período da seguinte forma: 2π raiz de R que multiplica cosseno θ dividido por G vezes o seno de θ. Só que o seno de θ é R dividido por L. Então cancela-se os R's. E aí o que eu faço? Eu multiplico por L no numerador e no denominador. Dessa forma que eu tenho o resultado definitivo para o período. Percebam que agora o pêndulo cônico e o pêndulo simples, eles têm períodos muito semelhantes. Eles têm períodos muito semelhantes. Ele difere aqui de um fator cosseno de θ. Então vamos interpretar o que é esse L cosseno θ? O L cosseno θ nada mais é que a projeção do comprimento do meu pêndulo na direção perpendicular ao plano da base do cone. Então, essa distância aqui, entre o topo do cone até o centro da base é o comprimento relativo ao período do meu pêndulo cônico se ele fosse um pêndulo simples. Então é essa interpretação que nós temos, que o pêndulo cônico ele tem período igual ao de um pêndulo simples, com comprimento correspondente à distância entre o topo do cone até o centro da base. E isso vocês entenderão quando estudarem movimento harmônico simples. Todo movimento circular uniforme ele pode ser decomposto em um movimento harmônico simples quando você projeta esse movimento circular uniforme em uma única direção. Lembrando que o movimento circular uniforme é um movimento bidimensional e o movimento harmônico simples ele acontece em uma única dimensão. Então, eu posso converter o movimento circular uniforme em um movimento harmônico simples, desde que eu projete esse movimento em uma única direção. Então, o que nós temos como resultado é que o pêndulo cônico ele tem período igual a um pêndulo simples com comprimento L cosseno de θ, que corresponde à distância entre o topo até o centro da base. Lembra, eu teria um pêndulo simples que oscila dessa forma aqui, E no caso aqui, eu tenho uma partícula que descreve movimento circular uniforme, tá bem? Então é este o resultado. Então agora o que nós iremos fazer é utilizar este resultado para relacionar a velocidade angular com o ângulo θ. Utilizaremos o resultado do período para relacionar a velocidade angular com o ângulo θ e veremos uma aplicação importante que esse resultado tem, que é usado nos freios dos elevadores, tá bom? Então é isso que nós iremos fazer agora. Então agora eu em vez de reescrever o período em termos do período, eu vou escrever em termos da velocidade angular. Então, portanto, eu vou substituir o meu período por 2π sobre ômega. Então aqui eu vou ter que 2π sobre ômega. Então, substituindo o período por 2π sobre ômega, eu tenho 2π sobre ômega igual a 2π
raiz de L cosseno θ dividido por G, cancelo, obviamente, o meu 2π e faço a inversão. Eu sei que eu já fiz uma análise parecida com essa aqui, mas agora aqui, ó, eu só tenho uma variável, porque L é uma constante do meu pêndulo e G é uma constante do meu pêndulo, tá bem? G é uma constante, que é o comprimento do meu pêndulo é constante e a aceleração gravitacional, obviamente, que é constante, porque nós estamos tratando de um problema nas proximidades da Terra. Então, a única variável aqui é o ângulo θ. Então, por isso que vale o esforço de fazer esse desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. O que eu irei fazer aqui é tomar o quadrado da velocidade angular para eliminar essa raiz e simplificar a análise. Então, agora eu tenho uma expressão que relaciona diretamente o quadrado da minha velocidade angular com o meu ângulo θ, e percebam que essa é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumento uma, consequentemente eu diminuo a outra, tá? Lembrando que quanto menor for o meu ângulo θ, maior vai ser o meu cosseno, tá bom? Então, cosseno de 0 é 1, e à medida que eu aumento o meu ângulo θ até π sobre 2, o meu cosseno ele pode ser 0, tá bom? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, tá? Se eu aumento a velocidade, o meu ângulo θ ele aumenta e, consequentemente, o meu cosseno ele diminui. Se o meu cosseno ele diminui, o que vai acontecer aqui? Este valor de ômega irá crescer. E por que isso é importante? Vocês já perceberam, quando você puxa o cinto de segurança de um carro, se você puxa com uma velocidade pequena, ele não trava? Por outro lado, quando você puxa o cinto rapidamente, ele trava? Então, o que nós temos ali é uma máquina de Watt, o nome do criador dessa máquina. Ele tem uma máquina que, se algo é puxado com uma velocidade, com uma dada velocidade, o objeto é travado. E isso é um mecanismo de segurança. No cinto de segurança, como o nome já diz, é que se você parar bruscamente, ele trava para você não ser ejetado do carro. Mas num elevador, essa máquina de Watt ela funciona da seguinte forma. Se o elevador ele tem algum problema em que ele irá no motor ou alguma coisa que ele perde a segurança e passa a descer rapidamente, vai haver um mecanismo como este pêndulo aqui que vai ter o papel do freio. É algo desse tipo aqui, ó. Então esse objeto aqui ele gira. Se ele girar com uma velocidade angular pequena, este ângulo aqui, ele não se fechará, ele trabalhará de uma maneira que ele não encostará nessas barras. Por outro lado, se a velocidade angular aumenta, consequentemente esse objeto ele vai ser travado por essa barra. Então esse conceito aqui de pêndulo cônico é importantíssimo, é uma aplicação importantíssima nos freios de elevador, ok? Então encerramos esse exemplo e agora nós falaremos sobre elevação em curvas.